Então, tema: internet exerce domínio sobre os seres humanos, como a internet é a palavra principal, né? Desse tópico frasal. Ou seja, como a internet domina, a gente está esperando aqui, ó, retomar diferentes maneiras, ok? Cadê aqui? Então, aqui, ó, a gente está esperando retomar diferentes maneiras. Tá, nesse sentido, a partir do momento em que, tá faltando um em ali, que o usuário faz alguma busca nas redes, estas, que são as redes, realizam uma análise de gostos do indivíduo, para que, posteriormente, possam disponibilizar conteúdos de interesses pessoais. Isso quer dizer que a internet automatiza, tá faltando a palavra internet, a rotina dos usuários. Um exemplo disso é o aplicativo YouTube, haja vista que o modelo de vídeo assistido uma única vez já é o suficiente para que o programa salve os dados de pesquisa e recomende conteúdo seguindo a mesma proposta anterior. Além disso, a rede permite um controle acerca das notícias apresentadas. Isso ocorre já que as mídias têm autonomia para selecionarem textos tendenciosos e com títulos chamativos, com o objetivo de determinar o modo de pensar e agir dos indivíduos, tá? A gente também já viu esse desenvolvimento 1, não é isso? Me ajudem a raciocinar aí, ó. Então, qual que são as maneiras de manipular que ela apresenta para a gente? 2 maneiras. A gente faz uma busca, a internet analisa a nossa busca e aí depois só apresenta sugestões a partir da busca feita. E a outra maneira de manipular é que a internet seleciona as notícias que vão nos apresentar. E são notícias chamativas e com títulos tendenciosos. E aí, a internet nos manipula com a escolha prévia dessas notícias. Ok! Vocês brilham! Meninos, brilham, brilham, brilham. Então tá. Agora, o que eu quero, tá? Agora, o que eu quero. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Ó, então, olha só. No desenvolvimento 1, ela mostrou essas diferentes maneiras de manipulação. No desenvolvimento 2, a gente está esperando esses danos aqui, ó, que ela colocou na introdução, né? Porque ela falou, essa situação é preocupante. Qual que é a situação preocupante? A situação de manipulação, pois gera danos aos indivíduos. Então, nós vamos ver quais são esses danos, tá? Então, é isso que nós estamos esperando no D2. Ok. Olha só o D2, tá? O D2 está assim. Outro aspecto relevante é analisar as consequências da manipulação do comportamento do usuário. Então, olha só. Aqui na introdução, no desenvolvimento 1, ela colocou um aspecto a se considerar no D1. Então, no D2, se no D1 ela põe um aspecto, no D2 eu estou esperando outro aspecto. Tranquilo? Aqui no D1 ela colocou a se considerar. Então, no D2, para não repetir a se considerar, ela colocou relevante. Tá? Então, olha só. Outro aspecto relevante é analisar as consequências da manipulação do comportamento do usuário. Já sabemos que isso aqui é o tópico frasal, beleza? E já sabemos que o tópico frasal tem que trazer o tema, ao tema aqui, ó, manipulação do comportamento do usuário, e o tópico frasal tem que trazer a ideia central do parágrafo. Qual que é a ideia central do parágrafo? As consequências. Então, vamos ver quais são as consequências, tá? Aí ela fala, aí ela põe assim para nós. Em primeiro lugar, se ela usa em primeiro lugar para apresentar a consequência 1, eu estou esperando que ela vá usar em segundo lugar para apresentar a consequência 2. Ok?
Então tá. Aí vem, em primeiro lugar, a internet impõe a ideia de uma falsa liberdade. Então tá. Nós vamos perguntar o que ela chama de falsa liberdade. Tranquilo? Então, isso aí é o que eu venho falando com vocês. Por exemplo, você usou na sua redação um termo subjetivo, você tem que explicar, né? Porque esse texto subjetivo indica a sua avaliação. E o corretor não tem acesso ao seu pensamento, né? Então, por exemplo, olha só, a palavra liberdade. A palavra liberdade é uma palavra genérica. Às vezes o que é liberdade para você não é liberdade para mim. Então, você vai ter que me explicar o que você chama de liberdade, né? Mas aí ela colocou falsa liberdade, ainda fazendo um julgamento. Então, ela vai ter que explicar para nós. Se ela não explica para nós o que é essa falsa liberdade, ela perde ponto na competência 3. Então, a competência 3 aparece aí para isso, tá? Então, aí ela vem e coloca. De forma, eu vou ler essa frase toda e aí nós vamos por partes. De forma análoga à alegoria da caverna de Platão, em que os seres humanos vivem aprisionados e enxergam apenas sombras como sendo a realidade, a sociedade hoje vive em uma caverna digital. Tá, vamos lá então. Isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Tá vendo aqui, ó, de forma análoga. O que é fazer uma analogia? Fazer uma analogia é estabelecer uma comparação por semelhanças. Então, o que é de forma análoga? É de forma semelhante, de forma parecida. Olha só, essa menina, então, ela vai fazer uma analogia, tá? Fazer uma analogia é comparar o elemento A com o elemento B, tá? O elemento B, ela já apresentou para nós, de forma análoga à alegoria da caverna. Então, ela está comparando alguma coisa à alegoria da caverna, tá vendo? Então, nós vamos colocar aqui, ó. O elemento B é a alegoria da caverna, tá? Eu quero saber agora o que ela chama de elemento A. Daqui a pouco ela responde para nós, tá? O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que explicar o elemento B, ela vai ter que explicar o elemento A para que eu possa enxergar a semelhança entre os dois. Deu para entender? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Quando a gente vai fazer uma analogia, quando a gente vai fazer uma comparação por semelhança, nós temos que trazer 4 informações no mínimo. Quais são essas 4 informações? Eu vou ter que trazer os 2 elementos da comparação. Então, aqui já são 2 informações. E eu vou ter que explicar os 2 elementos da comparação. Então, mais 2 informações. São 4 informações, tá? Olha só o que ela fez, então. De forma análoga à alegoria da caverna de Platão, em que os seres humanos vivem aprisionados. Então ela tá explicando a alegoria da caverna, ela tá explicando o mito da caverna. Aí, ó, em que os seres humanos vivem aprisionados e enxergam apenas sombras como sendo a realidade. Então, eu vou destacar aqui para nós, ó. Ela explica para a gente a alegoria da caverna. Os seres humanos, ó, Viviane, ó, os seres humanos vivem aprisionados e enxergam apenas sombras como sendo a realidade. Aqui ela explicou, então, o mito da caverna. Então, o mito da caverna nós temos pessoas aprisionadas, eles estão vendo sombras, estão acreditando que estão vendo a realidade. Ou seja, eles estão sendo enganados. Ok? De forma análoga à alegoria da caverna, a sociedade hoje vive em uma caverna digital.
A sociedade viver em uma caverna digital é o elemento A. Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir apagar agora. Tá. Então vamos colocar aqui, ó, elemento A. A sociedade hoje vive em uma caverna digital. O que ela vai ter que fazer agora? Explicar isso. O que é a sociedade viver em uma caverna digital?